Em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler assumiu o cargo de chanceler do Reich, a Alemanha era um país tecnicamente destruído. Não se tratava de uma crise passageira nem de uma recessão cíclica. Era o resultado acumulado de 15 anos de catástrofes encadeadas que tinham pulverizado as finanças do Estado, erodido a moeda, afundado a indústria e empurrado milhões de pessoas ao limite da subsistência. O primeiro golpe tinha chegado com a Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1918, o Império Alemão financiou 4 anos de combate imprimindo dinheiro e emitindo dívida massiva, sob a convicção de que a vitória permitiria pagar tudo. Não houve vitória. O Tratado de Versalhes de 1919 impôs à Alemanha reparações de guerra inicialmente fixadas em 132 bilhões de marcos ouro, uma cifra astronômica que representava várias vezes o produto interno bruto do país. Para colocar em perspectiva, esse montante equivalia a décadas inteiras de exportações alemãs e tinha sido calculado pelos aliados não apenas para ressarcir os danos materiais da guerra, mas para garantir que a Alemanha demorasse gerações a recuperar a sua capacidade militar. O governo de Weimar tentou cumprir os primeiros pagamentos, mas a pressão fiscal foi insuportável. No início dos anos 20, a solução foi a mais simples e devastadora possível: imprimir mais notas. A hiperinflação que se seguiu entre 1921 e 1923 não tem precedentes na história de uma economia industrializada. Em novembro de 1923, um dólar estadunidense era trocado por 4,2 trilhões de marcos. O preço do pão dobrava a cada poucas horas. Os cidadãos enchiam carrinhos de mão com maços de notas para comprar 1 litro de leite. As economias de toda uma vida evaporaram-se em semanas. A classe média alemã, que tinha sobrevivido à guerra com algum patrimônio, ficou economicamente arrasada. Um empregado que tivesse poupado disciplinadamente durante 20 anos descobriu que o dinheiro acumulado não alcançava para comprar um selo postal. As consequências sociais dessa hiperinflação foram tão profundas quanto as econômicas. A destruição massiva da poupança da classe média gerou uma desconfiança duradoura nas instituições financeiras e nos governos que tinham permitido tal catástrofe. Essa desconfiança, sedimentada durante uma década, seria um dos fatores que facilitariam a ascensão de uma força política que prometia exatamente o contrário: ordem, disciplina e a promessa de que nunca voltaria a ocorrer algo semelhante. O Plano Dawes de 1924 e depois o Plano Young de 1929 tentaram reestruturar as reparações e estabilizar a moeda. A economia alemã encontrou certo respiro durante a segunda metade dos anos 20, apoiada em empréstimos estadunidenses e na expansão do crédito internacional. Mas esse equilíbrio era frágil e artificial. A Alemanha estava pedindo emprestado aos bancos norte-americanos para pagar as reparações à França e à Grã-Bretanha, que por sua vez pagavam com esse dinheiro as suas próprias dívidas de guerra aos Estados Unidos. Era um círculo financeiro absurdo no qual o dinheiro dava uma volta completa e regressava ao ponto de partida, com o único resultado de que a Alemanha acumulava dívida a cada ciclo. Quando chegou o crash da Bolsa de Nova York em outubro de 1929, os bancos norte-americanos retiraram de repente os empréstimos concedidos à Alemanha e o edifício desabou com uma velocidade que surpreendeu até os observadores mais pessimistas. A Grande Depressão atingiu a Alemanha com uma brutalidade especial. O país dependia de capital externo e de exportações industriais. Quando ambas as fontes secaram simultaneamente, o colapso foi imediato. A produção industrial caiu pela metade entre 1929 e 1932. O desemprego, que em 1929 afetava 8,5% da população ativa, escalou até 30% em 1932, com números que em algumas cidades industriais superavam os 40%. Em termos absolutos, havia mais de 6 milhões de desempregados registrados, embora os números reais fossem maiores se fossem incluídos os trabalhadores a tempo parcial ou aqueles que tinham abandonado a procura de emprego. No Ruhr, o coração industrial da Alemanha, algumas cidades mineiras superavam os 60% de desemprego entre a população masculina adulta.
Os cofres do Estado estavam vazios. O governo de Weimar tinha aumentado o gasto social para amortecer o golpe da depressão, mas as receitas fiscais afundavam enquanto as despesas subiam. O déficit orçamentário era estrutural e incontrolável. Desde 1931, o chanceler Heinrich Brüning tentou equilibrar as contas mediante uma política de deflação severa, cortando salários de funcionários, pensões e subsídios de desemprego. A medicina foi pior do que a doença. A contração do consumo afundou ainda mais a atividade econômica e disparou o descontentamento político. Brüning passou à história alemã como o chanceler da fome, um apelido que reflete tanto a crueldade das suas políticas quanto o seu fracasso em deter a espiral descendente. Foi nesse contexto de desespero acumulado que o Partido Nacional Socialista cresceu de maneira meteórica. Nas eleições de 1928, os nazistas obtiveram 2,6% dos votos. Em julho de 1932, no ponto mais alto da crise, conseguiram 37,4%. A mensagem de Hitler era simples e potente. Os responsáveis pelo afundamento não eram o capitalismo nem as contradições da economia mundial, mas os judeus, os comunistas, os social-democratas e os políticos corruptos de Weimar que tinham aceitado a humilhação de Versalhes. Prometeu trabalho, ordem, grandeza e revanche. Para milhões de alemães que tinham visto destruir as suas poupanças 2 vezes em uma década e que não encontravam emprego, essa promessa tinha uma potência irresistível. Quando Hitler chegou ao poder em janeiro de 1933, os números eram implacáveis. A dívida externa alemã superava os 20 bilhões de marcos. As reservas de divisas do Reichsbank eram quase inexistentes, apenas suficientes para cobrir poucas semanas de importações. O país tinha compromissos de dívida que venciam nos próximos meses e nenhum mecanismo claro para os enfrentar. Os investidores estrangeiros desconfiavam, o crédito internacional estava fechado e o aparato produtivo estava operando muito abaixo da sua capacidade. E, no entanto, esse Estado insolvente embarcou em um dos programas de rearmamento mais ambiciosos da história, em um tempo surpreendentemente breve. Entender como foi possível exige examinar cada um dos mecanismos que o fizeram funcionar. Hjalmar Schacht, o mago das finanças. O homem a quem Hitler confiou a tarefa aparentemente impossível de financiar a recuperação econômica e o rearmamento foi Hjalmar Horace Greeley Schacht, um banqueiro de formação clássica com uma mente extraordinariamente criativa para os instrumentos financeiros e uma capacidade quase teatral para a negociação internacional. O seu nome completo já revelava algo da sua singularidade. Tinha nascido na Dinamarca, filho de um pai alemão que admirava tanto o jornalista norte-americano Horace Greeley que lhe deu o seu nome. Schacht cresceu entre 2 culturas e desenvolveu desde jovem uma fluidez em inglês e nos usos do mundo anglo-saxão que lhe seria muito útil nas suas negociações posteriores. Schacht tinha nascido em 1877 e tinha uma trajetória notável antes da sua associação com os nazistas. Como presidente do Reichsbank entre 1923 e 1930, tinha sido o arquiteto do Rentenmark, a nova moeda que pôs fim à hiperinflação de 1923. O seu método foi cirúrgico. Respaldou a nova moeda com terras agrícolas e industriais do país, o que criou confiança sem necessidade de reservas de ouro reais. A inflação deteve-se em semanas. Esse feito rendeu-lhe uma reputação internacional como gênio financeiro e foi recebido em Washington e Londres com a deferência que se reserva aos estadistas, não aos simples tecnocratas. Schacht opôs-se ao Plano Young de 1929 por considerá-lo demasiado oneroso para a Alemanha e renunciou ao Reichsbank em 1930. Foi aproximando-se do movimento nazista não por convicção ideológica profunda, mas porque via em Hitler a única força capaz de romper o status quo de Versalhes e devolver à Alemanha uma posição de potência econômica soberana. Em janeiro de 1933, Hitler nomeou-o novamente presidente do Reichsbank e, em agosto de 1934, designou-o também ministro da economia do Reich. Schacht era perfeitamente consciente de que a sua função era dupla. Perante o exterior, representar a face respeitável e tecnicamente competente do regime. Perante o interior,
desenhar os mecanismos que permitissem financiar o rearmamento sem desencadear a inflação que todos temiam. Os 2 primeiros anos do regime nazista estiveram dominados pela lógica de Schacht: controlar o gasto visível, negociar com credores estrangeiros e, acima de tudo, encontrar mecanismos para financiar a obra pública e o rearmamento sem esgotar as reservas de divisas. A crise de divisas era o obstáculo mais imediato. A Alemanha precisava de importar matérias-primas para a sua indústria, e as importações eram pagas em divisas estrangeiras, das quais o país carecia quase por completo. Os 6 meses de reservas que existiam em janeiro de 1933 estavam praticamente esgotados no verão desse mesmo ano. Em 1934, quando os pagamentos da dívida externa começavam a vencer, Schacht declarou uma moratória unilateral. A Alemanha deixaria de pagar juros em divisas sobre a sua dívida externa. Em seu lugar, os credores estrangeiros que quisessem receberiam marcos bloqueados, isto é, marcos que só podiam ser gastos comprando bens alemães. Era uma forma engenhosa de converter a dívida em um mecanismo de exportação forçada. Os credores podiam receber o seu dinheiro, mas da forma que convinha à Alemanha. O governo britânico protestou energicamente, o estadunidense também. Schacht recebeu-os em Berlim com a sua habitual mistura de cortesia impecável e firmeza absoluta, explicando que a Alemanha simplesmente não tinha as divisas e que a única alternativa ao sistema de marcos bloqueados era o não pagamento total. Os credores aceitaram a segunda opção a contragosto. Schacht foi mais longe. Desenvolveu uma rede de acordos bilaterais de comércio exterior com dezenas de países, especialmente na Europa de Leste, América Latina e nos Balcãs. O sistema, denominado na Alemanha Neuer Plan ou Novo Plano, funcionava sobre a base do escambo expandido. A Alemanha comprava matérias-primas de um país e pagava com bens manufaturados alemães, evitando em todo o momento a transferência de divisas. A Romênia vendia petróleo e recebia maquinaria. A Iugoslávia exportava cobre e obtinha locomotivas. A Hungria enviava trigo e recebia armamento. Para os países pequenos do entorno alemão, a relação era vantajosa no curto prazo porque encontravam um mercado seguro para as suas exportações agrícolas. Para a Alemanha, era uma forma de aceder a recursos estratégicos sem gastar um único dólar nem uma libra esterlina. Este sistema de compensação multilateral foi expandido através da chamada Câmara de Compensação. Em vez de pagar diretamente, os intercâmbios eram registrados como créditos e débitos em contas internas, e o saldo era liquidado em bens. Era comércio sem dinheiro no sentido convencional. A dívida comercial que a Alemanha acumulava com os seus parceiros simplesmente era refinanciada continuamente, convertendo-se em um instrumento de dependência econômica. Países como a Bulgária, Grécia ou Turquia acabaram tão entrelaçados com a economia alemã que a sua margem de manobra política ficou significativamente reduzida. Quando chegou a guerra, vários desses países encontraram-se em uma posição de dependência econômica que tornava muito difícil resistir às pressões políticas alemãs. Paralelamente, Schacht colocou em marcha controles de câmbio de uma dureza extrema. Nenhum cidadão nem empresa podia comprar divisas estrangeiras livremente. Todo o intercâmbio com o exterior devia passar pelo Reichsbank ou por escritórios autorizados. As exportações privadas deviam entregar as divisas obtidas ao Estado. Quem tentasse tirar capital do país ou realizar pagamentos não autorizados enfrentava penas severas, que podiam incluir a confiscação de todos os bens e a prisão. O mercado de capitais foi completamente controlado. Não havia saída possível para o capital privado que quisesse fugir da Alemanha nazista. As fortunas, grandes e pequenas, ficaram presas dentro do Reich. Dentro do país, a política econômica orientou-se radicalmente para a reativação do emprego através da obra pública. O programa de rodovias, projetado com grande aparato propagandístico como símbolo de modernidade e vontade de progresso, a drenagem de pântanos, a construção de habitações sociais e as obras de infraestrutura absorveram centenas de milhares de trabalhadores em 1933 e 1934. O efeito sobre as estatísticas de desemprego foi imediato e visível.
o que proporcionou ao regime a sua primeira grande vitória propagandística. Mas essa expansão do gasto público levantava um problema básico e sem solução evidente dentro dos parâmetros financeiros convencionais. O Estado não tinha dinheiro para pagá-lo. Os Mefo Bills, dinheiro fantasma para um exército real. A solução mais audaz e tecnicamente opaca que Schacht desenvolveu foi a criação dos Mefo Bills, ou Mefo-Wechsel em alemão, um instrumento financeiro cujo desenho era tão sutil que, durante anos, manteve o rearmamento fora dos orçamentos oficiais e, portanto, invisível para os observadores estrangeiros. A arquitetura do mecanismo merece ser examinada em detalhe, porque nela reside uma das chaves mais profundas do aparente milagre econômico nazista. O mecanismo articulou-se em 1934. O governo nazista criou uma sociedade fictícia chamada Metallurgische Forschungsgesellschaft MBH, cujas siglas davam nome ao instrumento, MEFO. Esta empresa não tinha atividade real, nem empregados, nem instalações. O seu único propósito era servir de veículo financeiro. O Reich emitia letras de crédito em nome da MEFO, com um vencimento de 6 meses e prorrogáveis até 5 anos. As empresas que forneciam material ao exército, desde aço até uniformes, desde caminhões até aviões de combate, recebiam os seus pagamentos não em marcos ordinários, mas em Mefo Bills. O Estado literalmente pagava as suas contas compromissórias emitidas em nome de uma empresa fantasma. As empresas podiam fazer 2 coisas com esses títulos, ou descontá-los em qualquer banco privado alemão antes do vencimento, convertendo-os em dinheiro com um pequeno desconto, ou mantê-los até ao seu vencimento e cobrá-los diretamente no Reichsbank. Os bancos, por sua vez, podiam descontá-los no Reichsbank, que estava obrigado a aceitá-los. Na prática, os Mefo Bills funcionavam como dinheiro, circulavam entre empresas, serviam para pagar a fornecedores e eram aceitos pela banca. Mas não apareciam nas estatísticas de dívida pública convencionais, nem figuravam no orçamento do Estado. Do exterior, o gasto militar alemão parecia muito menor do que realmente era. O volume emitido foi enorme. Entre 1934 e 1938, o governo nazista emitiu Mefo Bills num total de aproximadamente 12 bilhões de marcos, uma cifra que representava entre 40% e 50% do gasto total de rearmamento nesses anos. Para dar uma ideia da escala, o orçamento militar oficial da Alemanha em 1933 era de 750 milhões de marcos. Em 1938, superava os 17 bilhões. Os Mefo Bills cobriam uma parte substancial dessa expansão, sem que aparecesse em nenhum balanço público. Se um diplomata ou jornalista estrangeiro tentasse avaliar a magnitude do rearmamento alemão, olhando para os orçamentos publicados, obtinha uma imagem completamente distorcida. O truque funcionava porque se apoiava em uma característica fundamental do sistema bancário moderno, a criação de crédito. Quando as empresas descontavam os seus Mefo Bills nos bancos, estes obtinham ativos que podiam redescontar no Reichsbank, aumentando assim a base monetária. Era, em essência, uma forma disfarçada de monetização do déficit, isto é, de financiar o gasto público imprimindo dinheiro, mas envolta na aparência de um instrumento de crédito comercial privado. Se o mesmo processo tivesse sido realizado abertamente, com o governo imprimindo marcos para pagar aos fabricantes de armas, teria gerado alarme imediato sobre o risco de inflação em uma população que ainda se lembrava da catástrofe de 1923. Ao passar pelo mecanismo das letras empresariais, a operação parecia superficialmente uma transação comercial ordinária entre empresas privadas. A engenharia financeira tinha, além disso, outra virtude do ponto de vista do regime: distribuía a informação. Cada empresa que recebia Mefo Bills sabia que tinha uma promissória do Estado, mas não conhecia o volume total emitido. Cada banco que os descontava conhecia a sua própria carteira, mas não a de outros bancos. Apenas o Reichsbank, sob o controle direto de Schacht, tinha a visão completa do mecanismo. Era um sistema desenhado estruturalmente para que a magnitude real do endividamento fosse impossível de calcular desde o exterior sem acesso aos arquivos centrais. Schacht era perfeitamente consciente de que os Mefo Bills eram temporários. Chegado o momento do seu vencimento massivo, o governo teria de pagar, e se não pudesse fazê-lo, desencadear-se-ia uma crise de confiança.
Foi exatamente isso que ocorreu em 1938. Os primeiros Mefo-Bills emitidos começavam a vencer, e a quantidade acumulada era tão grande que resultava impagável com os recursos ordinários do Estado. Foi um dos fatores que impulsionou Hitler a acelerar a política de expansão territorial, porque a conquista de novos territórios e recursos era a única saída visível para a armadilha financeira que o próprio rearmamento tinha criado. O genial instrumento de Schacht continha na sua própria lógica a semente da guerra. O instrumento Mefo-Bill foi descrito muito depois por economistas como uma das inovações financeiras mais incomuns do século XX. Não exatamente um golpe, porque os títulos tinham respaldo na capacidade do Estado de exigir impostos, mas tampouco um instrumento financeiro legítimo no sentido ortodoxo, porque toda a sua lógica dependia do segredo e da ausência de escrutínio externo. Quando o economista britânico Adam Tooze analisou em detalhe os arquivos alemães na sua obra The Wages of Destruction, concluiu que os Mefo-Bills constituíam fundamentalmente uma dívida pública oculta, desenhada especificamente para enganar tanto os cidadãos alemães quanto os observadores internacionais. A sofisticação técnica do instrumento só podia ser obra de alguém que compreendia perfeitamente os mecanismos do sistema financeiro internacional e que os usou precisamente para se ocultar dele. Um aspecto frequentemente ignorado é a posição que isso criou para os bancos alemães. As instituições bancárias privadas, ao aceitar e redescontar os Mefo-Bills, tornavam-se cúmplices involuntários do mecanismo. Não era uma cumplicidade livre. Recusar-se a aceitar Mefo-Bills teria significado enfrentar a pressão regulatória do Estado e ficar excluído do sistema de contratos públicos, que era a fonte principal de negócio na Alemanha dos anos 30. Mas tampouco era uma cumplicidade completamente inconsciente. Os executivos bancários com experiência entendiam perfeitamente que estavam financiando o Estado mediante um instrumento pouco convencional. O silêncio da banca privada alemã sobre o mecanismo foi outra das condições que permitiram o seu funcionamento. Os Mefo-Bills também tiveram um efeito secundário sobre a estrutura do sistema bancário alemão que não costuma ser destacado. Ao obrigar os bancos a acumular grandes carteiras desses títulos, o regime foi erodindo progressivamente a autonomia do setor bancário privado. Os bancos que tinham 30% ou 40% dos seus ativos em Mefo-Bills e em títulos do Estado eram bancos que não podiam opor-se a nenhuma política do governo sem arriscar a valorização da sua própria carteira. A dependência financeira criou dependência política, e ambas se retroalimentaram até que, no final dos anos 30, a distinção entre banca pública e banca nominalmente privada na Alemanha tinha ficado praticamente apagada no que respeitava às decisões estratégicas de alocação de capital. A maquinaria fiscal, exprimir o Estado e o cidadão. Junto aos instrumentos financeiros criativos de Schacht, o regime nazista recorreu a métodos mais diretos para obter recursos: a pressão fiscal sobre os cidadãos, a captura do sistema bancário e, de maneira crescente, a apropriação de bens que pertenciam a setores da população sistematicamente excluídos da proteção legal. O sistema tributário foi reformado radicalmente entre 1933 e 1936. Os impostos diretos sobre o rendimento das pessoas físicas foram reestruturados para aumentar a arrecadação dos estratos médios e altos, que eram os únicos com capacidade de pagamento real. Ao mesmo tempo, foram criadas deduções fiscais vinculadas ao comportamento que o regime queria incentivar. As famílias com muitos filhos recebiam benefícios substanciais. Os que compravam casas ou se casavam cedo gozavam de isenções específicas, e as empresas que contratavam trabalhadores desempregados podiam deduzir esses custos da sua base tributável. O sistema fiscal deixou de ser um mecanismo neutro de arrecadação e tornou-se um instrumento de engenharia social ao serviço dos objetivos do regime. O imposto sobre o rendimento corporativo foi elevado substancialmente, mas com uma armadilha bem desenhada. As empresas que reinvestiam os seus lucros no país, e especialmente as que o faziam em setores considerados estratégicos para o rearmamento, como siderurgia, química, transporte e fabricação de armamento, obtinham tratamentos favoráveis. O sistema fiscal tornou-se assim um mecanismo de direção do investimento privado para os fins do Estado. Não era necessário nacionalizar as empresas.
Bastava fazer com que o investimento na indústria bélica fosse mais rentável fiscalmente do que qualquer outra alternativa. As empresas que tentavam investir em setores de consumo encontravam-se com taxas impositivas mais altas e com dificuldades para obter matérias-primas, que o Estado atribuía com critérios militares. As poupanças privadas dos alemães foram mobilizadas de maneira sistemática para a dívida pública. Os bancos de poupança, que geriam as economias populares de milhões de famílias, foram obrigados a investir uma proporção crescente dos seus ativos em títulos do Estado. As companhias de seguros, os fundos de pensões e as caixas mutualistas receberam instruções semelhantes. A poupança privada alemã tornou-se, sem que os seus donos o soubessem na maioria dos casos, em financiamento para o rearmamento. As pessoas depositavam as suas economias no banco local, o banco comprava títulos do Estado e esse dinheiro ia diretamente pagar tanques e aviões. Este processo acelerou-se com a criação do chamado Reichsanleihe, títulos do governo emitidos a longo prazo e colocados de maneira quase forçosa entre as instituições financeiras. Os bancos privados que não compravam os títulos em quantidades suficientes enfrentavam pressões regulatórias e visitas de inspeção. O sistema financeiro alemão deixou de ser um mercado no qual o capital buscava o investimento mais rentável e tornou-se um mecanismo de alocação dirigida de recursos para o Estado. Para 1938, os balanços dos grandes bancos alemães estavam compostos na sua maior parte por títulos de dívida pública de duvidosa liquidez, não por empréstimos ao setor privado. Uma ferramenta adicional foi o imposto sobre o patrimônio, que o regime foi tornando progressivamente mais gravoso. Os ricos alemães, tanto indivíduos quanto famílias com patrimônio importante, foram submetidos à imposição sobre a sua riqueza líquida, não apenas sobre o seu rendimento. O resultado foi uma transferência de riqueza dos patrimônios privados para o Estado que se sobrepôs ao sistema de títulos e à repressão do consumo para criar um fluxo constante de recursos para o esforço de rearmamento. Mas o recurso mais brutal e menos discutido nas análises econômicas convencionais foi a apropriação sistemática dos bens da população judaica alemã. O processo começou de maneira paulatina. As leis de Nuremberg de setembro de 1935 despojaram os judeus da cidadania alemã e criaram o marco legal que permitia a sua exclusão progressiva da vida econômica. Nos 2 anos seguintes, os judeus foram expulsos das profissões liberais, do funcionalismo público, do exército e da maioria dos setores empresariais, salvo se atuassem exclusivamente no mercado interno judaico. A partir de 1937, e de maneira acelerada em 1938, a política de Arisierung converteu a expropriação em um procedimento formal e massivo. A Arisierung consistia em forçar os proprietários judeus a vender as suas empresas, imóveis e ativos a compradores arianos, normalmente a preços muito inferiores aos de mercado, às vezes a uma fração mínima do valor real. O mecanismo era brutalmente simples. O proprietário judeu recebia uma oferta que não podia recusar, porque recusá-la implicava a confiscação direta ou o encarceramento. As grandes empresas judaicas, como bancos, armazéns ou empresas industriais, foram adquiridas por empresários não judeus ou pelo próprio Estado a preços ridículos. Os pequenos comércios e oficinas foram simplesmente confiscados ou abandonados sob pressão. Em cidades como Berlim ou Frankfurt, bairros inteiros de atividade comercial judaica desapareceram no prazo de poucos meses. O pogrom de 9 e 10 de novembro de 1938, conhecido como a Noite dos Cristais, Kristallnacht, foi em parte um ato de violência política desenhado para acelerar o processo de despojo econômico. Após os distúrbios, o governo nazista impôs à comunidade judaica uma multa coletiva de 1 bilhão de marcos, apresentada como compensação pelos danos causados durante o próprio pogrom que o Estado tinha organizado. Adicionalmente, os seguros que teriam coberto os danos das propriedades judaicas destruídas foram confiscados pelo Estado. As vítimas pagaram pela sua própria destruição, e o Estado embolsou tanto a indenização quanto os seguros. A reunião que se seguiu à Kristallnacht, presidida por Göring em 12 de novembro de 1938, está documentada em detalhe porque foi gravada. Nela, os altos funcionários nazistas debateram literalmente como converter a violência antissemita
em um mecanismo mais eficiente de transferência de riqueza. Göring queixou-se de que os distúrbios tinham danificado propriedade que agora teria de ser reconstruída, com o que parte do valor destruído não poderia ser apropriado. O debate foi cru no seu pragmatismo. O problema não era a violência, mas que a violência desordenada destruía a riqueza que poderia ter sido confiscada de maneira ordenada. A conclusão foi acelerar a Arisierum mediante procedimentos legais mais sistemáticos. Entre 1933 e 1939, estima-se que a Arisierum e as confiscações transferiram bens por valor de entre 8 e 12 bilhões de marcos, desde proprietários judeus para o Estado ou para compradores arianos conectados ao regime. Essa cifra representa uma parte significativa, embora não majoritária, do custo total do rearmamento. A violência econômica contra a população judaica foi, entre outras coisas, um mecanismo de financiamento do aparato militar alemão. Essa realidade incômoda na sua literalidade foi documentada exaustivamente pelos historiadores a partir da abertura dos arquivos alemães nos anos 90. A indústria privada e o pacto implícito com o regime. Uma das interpretações mais difundidas e discutidas sobre a economia nazista é a que sustenta que os grandes industriais alemães financiaram a ascensão de Hitler em troca de contratos e benefícios. A realidade é mais matizada e, em alguns aspectos, mais perturbadora do que essa narrativa simples. É certo que setores do grande empresariado alemão contribuíram economicamente para o Partido Nacional Socialista antes de 1933, embora em quantidades que não foram determinantes para o financiamento eleitoral do partido. O NSDAP tinha a sua própria base de financiamento popular, com cotas de militantes, venda de publicações e uma estrutura comercial própria relativamente eficiente. As contribuições industriais eram importantes como sinal político, mas não como fonte principal de rendimentos. O mito do Hitler, obra dos industriais, simplifica uma relação que foi mais de oportunismo mútuo do que de mecenato deliberado. A contribuição mais importante da indústria não foi monetária, mas política. A sua aceitação passiva ou ativa do desmantelamento do movimento sindical alemão em maio de 1933. Quando as Sturmabteilungen assaltaram as sedes dos sindicatos, detiveram os seus dirigentes e dissolveram as organizações de trabalhadores, a patronal alemã não protestou. Pelo contrário, beneficiou-se diretamente da eliminação da negociação coletiva e do estabelecimento de controle sobre os salários. Os contratos coletivos que tinham regulado as relações laborais durante a República de Weimar desapareceram de um momento para o outro, e com eles a capacidade dos trabalhadores de exigir aumentos salariais. O Deutsche Arbeitsfront, ou Frente Alemã do Trabalho, que substituiu os sindicatos, era uma organização controlada pelo Estado que não tinha capacidade legal para negociar salários. Os vencimentos foram fixados por decreto e, embora tenham subido moderadamente durante a recuperação econômica de 1933 a 1936, fizeram-no abaixo da produtividade, o que significou que as empresas se apropriaram de uma parte do aumento de valor gerado pela recuperação. Essa transferência de renda do trabalho para o capital foi uma forma implícita de subsídio privado ao esforço de rearmamento. As empresas obtinham maiores benefícios do que teriam obtido em um mercado laboral livre, e esses benefícios podiam ser reinvestidos em capacidade produtiva. Os trabalhadores alemães produziam mais do que antes da crise e recebiam menos do que lhes corresponderia em um mercado competitivo. O caso da IG Farben, o gigante químico alemão, ilustra com clareza a natureza do vínculo entre a indústria e o regime. A IG Farben era o maior complexo industrial privado da Europa nos anos 30, resultado da fusão em 1925 das principais empresas químicas alemãs, Bayer, BASF, Hoechst e outras 6. A sua cooperação com o governo nazista começou quase imediatamente após 1933, quando a empresa recebeu contratos massivos para desenvolver combustível sintético através do processo Bergius de hidrogenação do carvão e borracha sintética, também denominada comercialmente Buna. Estes dois materiais eram absolutamente essenciais para a estratégia militar alemã.
A Alemanha não tinha petróleo próprio nem acesso seguro a fontes de borracha natural, e a dependência das importações teria tornado impossível qualquer campanha militar prolongada. O Estado nazista financiou a construção de plantas industriais enormes, garantiu preços de compra fixos para a produção de combustível e borracha sintética e assumiu parte do risco tecnológico. A IG Farben obteve os contratos e o mercado garantido. O Estado obteve a autarquia nesses materiais estratégicos. O investimento foi colossal. A planta de hidrogenação de Leuna requereu gastos equivalentes a milhares de milhões de marcos a valores atuais. Mas a lógica militar era incontroversa. Sem combustível próprio, os tanques e os aviões alemães não poderiam operar além do que permitissem as reservas acumuladas. O mesmo ocorreu com as grandes siderúrgicas. As empresas como Krupp, Thyssen ou Vereinigte Stahlwerke receberam pedidos militares que quadruplicaram ou quintuplicaram a sua produção entre 1933 e 1939. O Estado pagava, em parte com Mefo-bills, em parte com títulos, em parte com marcos ordinários. As empresas não precisavam confiar na solvência imediata do comprador porque sabiam que o Estado tinha o poder de exigir impostos e, em caso necessário, de imprimir dinheiro. O risco de não pagamento era, em termos práticos, inexistente, o que convertia os contratos estatais no investimento mais seguro possível para qualquer empresa industrial. A indústria automobilística também foi transformada. A Volkswagen, cujo nome significa literalmente carro do povo, foi fundada em 1937 como projeto estatal. O objetivo declarado era produzir um automóvel barato ao alcance da classe trabalhadora alemã. Os trabalhadores podiam subscrever um plano de poupança semanal de 5 marcos que, após vários anos, lhes permitiria adquirir o seu Volkswagen. A propaganda do regime apresentou o projeto como um exemplo do novo capitalismo popular que o nacional-socialismo traria. Centenas de milhares de alemães pouparam fielmente os seus 5 marcos semanais. Mas, quando chegou a guerra em 1939, a fábrica de Wolfsburg foi reconvertida imediatamente para a produção militar. Os Volkswagen prometidos nunca chegaram aos seus subscritores, e o dinheiro acumulado foi retido pelo Estado. As poupanças populares, uma vez mais, converteram-se em financiamento do esforço bélico. As empresas Heinkel, Junkers, Messerschmitt, Dornier e Focke-Wulf na aviação, MAN e Daimler-Benz em veículos militares, Rheinmetall em artilharia. Todas seguiram o mesmo padrão. Recebiam contratos do Estado, expandiam a sua capacidade produtiva com financiamento misto, em parte privado e em parte estatal, treinavam engenheiros e técnicos nas novas tecnologias de guerra e produziam o armamento que o exército precisava. A distinção entre empresa privada e empresa estatal tornou-se progressivamente difusa. As empresas nominalmente privadas atuavam como se fossem braços da administração militar, porque na prática assim era. Os proprietários podiam conservar as suas ações e receber dividendos, mas as decisões estratégicas sobre o que produzir, em que quantidades e para quem eram determinadas pelo Estado. O Plano Quadrienal, autarquia como estratégia de guerra. Em agosto de 1936, Hitler redigiu um memorando secreto não destinado à publicação nem a debate, no qual traçou com clareza brutal a lógica do seu projeto econômico. O texto é extraordinariamente revelador porque mostra que Hitler entendia perfeitamente as limitações econômicas da Alemanha e as aceitava como premissas de uma estratégia consciente, não como obstáculos a superar, mas como um marco dentro do qual se devia atuar com uma velocidade e uma decisão que os seus adversários não poderiam igualar. Nesse memorando, Hitler argumentava que a Alemanha enfrentava uma alternativa existencial. Ou se convertia em uma potência autossuficiente, capaz de sustentar uma guerra de grandes dimensões, ou estava condenada à decadência e à subordinação. Não havia meio termo. A economia devia estar ao serviço da preparação bélica, não o inverso. O objetivo era explícito. O exército alemão e a economia alemã deviam estar prontos para a guerra em um prazo máximo de 4 anos. A data marcada era 1940. Para implementar esse plano, Hitler designou Hermann Göring como comissário plenipotenciário do Plano Quadrienal. A escolha de Göring, que não era economista nem industrial, mas um político e militar de carreira,
foi deliberada. Hitler queria alguém que não tivesse as inibições técnicas de Schacht nem os escrúpulos dos burocratas financeiros. Göring devia executar o plano com a lógica do poder político, não com a lógica do mercado. A sua nomeação foi também um sinal inequívoco de que a fase de relativa prudência financeira tinha terminado. O plano quatrienal tinha dois eixos fundamentais: maximizar a produção de matérias-primas estratégicas dentro da Alemanha, ainda que o custo fosse muito superior ao de importá-las, e desenvolver substitutos sintéticos para os recursos que o país não podia produzir. A autarquia, isto é, a independência econômica total do exterior, era o objetivo declarado. Em termos puramente econômicos, era uma estratégia profundamente ineficiente. Produzir alumínio na Alemanha custava muito mais do que comprá-lo no mercado mundial. Produzir combustível sintético era entre 3 e 5 vezes mais caro do que importar petróleo. Fabricar borracha sintética tinha um custo similar. Mas a lógica não era econômica, mas estratégica. Em tempo de guerra, os preços do mercado mundial são irrelevantes se o inimigo pode bloquear as rotas de suprimento. O caso do minério de ferro ilustra essa lógica. A Alemanha tinha vastos depósitos de minério de ferro de baixa qualidade no território do Reich, particularmente na região de Salzgitter. Esse minério era demasiado pobre em conteúdo metálico para ser competitivo em tempos de paz frente aos minérios de alta qualidade importados da Suécia ou de Lorena. Mas o plano quatrienal ordenou explorá-lo de qualquer forma, construindo a enorme planta de Reichswerke Hermann Göring em Salzgitter, que entre 1937 e 1938 se tornou o maior complexo industrial da Europa. A eficiência econômica não era o critério. A capacidade de produzir aço independentemente das importações externas, sim. Schacht opôs-se ao plano quatrienal com argumentos tecnicamente sólidos. Assinalou que os recursos necessários para a sua implementação, como divisas, matérias-primas e mão de obra qualificada, eram incompatíveis com a necessidade de manter mínimas exportações para obter divisas e com o equilíbrio financeiro interno. Na sua visão, o rearmamento tinha de ser financiado dentro dos limites do que a economia podia sustentar sem desencadear inflação ou uma crise de balança de pagamentos. Escreveu memorandos que advertiam do perigo de uma inflação galopante se o gasto continuasse aumentando sem controle. O conflito com Göring tornou-se irreconciliável e, em novembro de 1937, Schacht renunciou como ministro da Economia, embora tenha mantido a presidência do Reichsbank até o início de 1939. A sua saída marcou o fim do período de relativa prudência financeira e o início de uma fase de gasto descontrolado. O programa de produção sintética sob o plano quatrienal alcançou dimensões extraordinárias. Em 1938, a Alemanha já produzia 1,35 milhões de toneladas de combustível sintético por ano, uma quantidade que cobria aproximadamente 46% das necessidades de gasolina do exército. O objetivo para 1940 era alcançar a autossuficiência total. A borracha sintética Buna, cuja produção industrial começou na planta de Schkopau em 1936, alcançou em 1939 uma capacidade de 22 mil toneladas anuais, cifra que continuava a ser insuficiente, mas que crescia rapidamente. Esses feitos tecnológicos, obtidos a um custo econômico enorme, não teriam sido possíveis sem a escala de investimento garantida pelo Estado. O nitrogênio sintético para a fabricação de explosivos foi outro produto crítico. A Alemanha dependia do nitrogênio para os seus fertilizantes agrícolas e, simultaneamente, para a produção de munição. O processo Haber-Bosch, desenvolvido na Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial, permitia sintetizar nitrogênio do ar. As plantas que o produziam tinham sido expandidas massivamente durante o plano quatrienal até alcançarem uma capacidade que tornava a Alemanha praticamente autossuficiente nesse material estratégico. Essa independência seria crucial durante a guerra. Quando os aliados bloquearam as importações alemãs, o nitrogênio sintético continuou disponível em quantidades suficientes para manter tanto a produção agrícola quanto a fabricação de explosivos. A partir de 1936, o gasto militar alemão disparou para níveis que nenhuma economia saudável poderia ter sustentado em tempo de paz.
Em 1936, representava 13% do produto nacional. Em 1938, 17%. Em 1939, 23%. Para o ano em que começou a guerra, quase um quarto de toda a riqueza produzida na Alemanha destinava-se a uso militar. Esses percentuais são extraordinariamente altos, mesmo comparando-os com economias em guerra declarada. O plano quatrienal abriu, além disso, a via para uma maior penetração estatal na economia privada. As empresas que não cooperavam ativamente com os objetivos de produção bélica enfrentavam inspeções, regulações e, em alguns casos, a expropriação direta. O conceito de propriedade privada não desapareceu formalmente, mas esvaziou-se de conteúdo. O proprietário podia manter o título jurídico da sua empresa, mas o Estado decidia o que produzir, a que preço e com que recursos. A economia de guerra antes da guerra, inflação reprimida. Um dos mistérios mais intrigantes da economia nazista é porque, apesar de um gasto público que multiplicou várias vezes as receitas do Estado, não houve uma inflação significativa durante os anos 30. A resposta revela até que ponto o regime construiu um sistema de controles totais que simplesmente eliminaram o mercado como mecanismo de sinalização de preços. A inflação, em termos técnicos, ocorre quando há dinheiro demais perseguindo poucos bens. Na Alemanha nazista de 1935 a 1939, havia efetivamente muito mais dinheiro circulando do que bens disponíveis para o consumo, porque uma proporção crescente da produção industrial se destinava ao exército e não ao mercado civil. Mas os preços não subiram de maneira visível, porque o governo congelou os preços por decreto desde 1933 e com crescente rigor desde 1936. Desde 1933, existiam comissários de preços com poderes para fixar o preço máximo de praticamente qualquer bem. Em 1936, estabeleceu-se um congelamento geral de preços. Estava proibido aumentar o preço de qualquer bem acima do nível vigente em outubro de 1936. Os empresários que tentavam fazê-lo enfrentavam multas, confiscação e, em casos extremos, penas de prisão. O preço da carne, do pão, do carvão, do aluguel, dos serviços, tudo estava sob controle administrativo. Uma rede de inspetores percorria mercados, lojas e armazéns para verificar o cumprimento. O que não podia ser controlado com decretos era a escassez física. Se o preço do óleo de cozinha não podia subir, mas a produção de óleo tinha se reduzido porque as fábricas de sementes oleaginosas tinham sido reconvertidas para usos industriais para o rearmamento. O resultado não era um preço estável, mas prateleiras vazias. As filas diante das lojas, os bens que desapareciam dos mercados regulares e reapareciam em mercados negros, as cadernetas de racionamento que começaram a ser introduzidas em alguns produtos desde 1936 e a crescente proliferação de sucedâneos de baixa qualidade. Todos esses fenômenos eram sintomas da mesma realidade. A inflação não tinha desaparecido, tinha sido reprimida e se manifestava em formas distintas, menos quantificáveis, mas igualmente reais. Os economistas modernos denominam esse fenômeno de inflação reprimida ou inflação celular. Na superfície, os preços pareciam estáveis, mas a quantidade de dinheiro que os cidadãos tinham e não podiam gastar em bens escassos acumulava-se forçosamente em forma de poupança. Essa poupança, por sua vez, era captada pelo sistema bancário e convertida em títulos do Estado que financiavam mais gasto militar. Era um circuito fechado e hermético. O dinheiro entrava no sistema, circulava, era poupado porque não havia bens suficientes para comprar e voltava ao Estado. Uma máquina financeira perfeitamente lubrificada para transferir riqueza privada para o aparato bélico. Este sistema tinha uma consequência psicológica importante que não deve ser subestimada. Na Alemanha dos anos 30, o cidadão médio experimentava uma melhora real e visível da sua situação econômica em relação aos anos de crise. O desemprego quase tinha desaparecido. Dos 6 milhões de desempregados em 1932, a Alemanha passou para praticamente o pleno emprego em 1938. Os salários, embora controlados, tinham subido modestamente em relação aos níveis da depressão. O transporte era barato, a eletricidade relativamente acessível, a ordem pública visível
e os mendigos tinham desaparecido das ruas. A propaganda nazista apresentava esses feitos como o fruto da genialidade do Führer, e muitos alemães assim o percebiam genuinamente. O que não percebiam com igual clareza era que estavam consumindo menos do que produziam, que os bens disponíveis eram menores do que nos anos 20 e que a diferença estava sendo absorvida pelo exército. O economista italiano Piero Sraffa, observando do exterior, escreveu em 1939 que a economia nazista era tecnicamente comparável a uma economia em guerra total, embora sem guerra declarada. Os controles de preços, a alocação administrativa de recursos, a prioridade militar sobre o consumo civil, a supressão dos mecanismos de mercado, tudo já estava em seu lugar antes que começasse qualquer conflito. Quando chegou a guerra, não foi preciso mudar radicalmente o sistema, apenas intensificá-lo. As estatísticas de consumo privado são eloquentes. Em 1928, no ponto mais alto da relativa prosperidade de Weimar, o consumo privado per capita na Alemanha alcançava um determinado nível de referência. Em 1938, após 6 anos de recuperação nazista e com o pleno emprego restabelecido, o consumo privado per capita era inferior ao de 1928. Os alemães trabalhavam mais, ganhavam mais nominalmente e consumiam menos em termos reais. A diferença era o exército. Havia, nas palavras do historiador Richard Overy, uma prosperidade aparente construída sobre uma pobreza real que os mecanismos de controle do regime mantinham invisível para a maioria da população. O pilagem como política: Áustria, Tchecoslováquia e Polônia. Para 1938, a arquitetura financeira construída por Schacht e ampliada por Göring tinha chegado ao seu limite estrutural. Os Mefo-Bills venciam. A dívida interna era enorme, a escassez de divisas era aguda e o gasto militar continuava crescendo sem que as receitas fiscais ordinárias pudessem acompanhar o ritmo. O sistema não era sustentável nos termos em que tinha sido concebido. Nesse contexto, a expansão territorial deixou de ser apenas um objetivo ideológico e tornou-se uma necessidade econômica urgente. A conexão entre a armadilha financeira interna e a agressão exterior é um dos argumentos mais persuasivos da historiografia econômica recente sobre o nazismo. O Anschluss, a anexação da Áustria em março de 1938, foi o primeiro grande ato de pilhagem organizado à escala estatal. A Áustria não era uma nação pobre, tinha reservas de ouro e divisas no Österreichische Nationalbank, o Banco Nacional Austríaco, infraestrutura industrial desenvolvida e um aparato produtivo que incluía fundições, fábricas de papel, têxteis e alguns setores de precisão industrial. No momento da anexação, as reservas do Banco Central Austríaco incluíam aproximadamente 78 toneladas de ouro e divisas no valor de cerca de 1,4 bilhão de shillings. Tudo isso foi transferido para o Reichsbank em questão de semanas. O ouro austríaco converteu-se em reservas alemãs. As divisas foram absorvidas nas contas centrais e as empresas austríacas passaram a ser propriedade do Reich ou de compradores alemães designados. A dívida pública austríaca foi repudiada ou assumida em condições vantajosas para a Alemanha. Os cidadãos austríacos judeus foram submetidos imediatamente à mesma política de Arisierung do Reich, com a particularidade de que na Áustria o processo acelerou-se ainda mais do que na Alemanha. Em poucos meses, liquidou-se quase toda a propriedade privada judaica de Viena, uma das comunidades mais ativas economicamente da Europa Central. A comunidade judaica de Viena, que representava uma fração pequena da população, mas uma proporção significativa da atividade econômica nos setores de comércio, banca e profissões liberais, foi despojada em tempo recorde. 6 meses depois, a Conferência de Munique de setembro de 1938 entregou os Sudetos tchecoslovacos à Alemanha sem um único disparo. A região dos Sudetos continha algumas das indústrias mais importantes da Tchecoslováquia. As fábricas da Škoda em Pilsen, que fabricavam automóveis, locomotivas e armamento de primeira qualidade, eram o ativo mais valioso. As instalações industriais sudetas, com a sua infraestrutura intacta e a sua força de trabalho qualificada, passaram a produzir diretamente para o exército alemão. Quando em março de 1939 Hitler quebrou os acordos de Munique e ocupou o restante da Tchecoslováquia, o saque completou-se.
O Banco Nacional Tcheco tinha reservas de ouro de aproximadamente 45 toneladas, através de uma manobra que ainda hoje gera controvérsia, já que as reservas tinham sido transferidas preventivamente para o Banco de Compensações Internacionais em Basileia, supostamente para um lugar seguro, mas foram entregues à Alemanha com a cooperação do Banco da Inglaterra. Praticamente todo o ouro tcheco acabou em Frankfurt. A indústria de armamento tcheca, uma das mais sofisticadas da Europa, passou a produzir para o exército alemão. As divisões Panzer alemãs que invadiram a França em 1940 utilizavam em proporções significativas tanques de fabricação tcheca, os Panzer 35T e Panzer 38T, que procediam diretamente dos arsenais de Praga. A invasão da Polônia em setembro de 1939 marcou o início de uma política de exploração ainda mais brutal. A Polônia não era um objetivo de pilhagem financeira sofisticada, mas os seus recursos agrícolas e industriais foram sistematicamente saqueados desde o primeiro dia da ocupação. O governo geral estabelecido na Polônia ocupada não era uma administração colonial ordinária. Era um aparato explicitamente desenhado para extrair recursos do território ocupado e transferi-los para o Reich. A população polaca foi reduzida a escravos econômicos com salários mínimos ou trabalho forçado, confiscação de fazendas, requisição de alimentos e despojo generalizado de bens. Mais importante ainda a longo prazo, a ocupação da Polônia abriu o caminho para a maior empresa de trabalho escravo da história moderna. Ao longo da guerra, entre 7 e 8 milhões de trabalhadores estrangeiros forçados, procedentes da Polônia, da União Soviética, da França, dos Países Baixos, da Bélgica, da Itália e praticamente todos os territórios ocupados, trabalharam nas fábricas, minas, fazendas e obras de construção alemãs. Em 1944, os trabalhadores forçados representavam aproximadamente 25% da força de trabalho total da economia alemã. Empresas como Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, IG Farben, Krupp, Siemens e dezenas de outras utilizaram trabalho escravo em grande escala. O custo salarial dessa mão de obra era mínimo ou nulo. Os trabalhadores forçados recebiam quantidades simbólicas que não alcançavam para cobrir a sua alimentação, e muitos morriam por causa das condições de trabalho. O trabalho escravo foi outro dos mecanismos que permitiu manter a produção de guerra a custos que o sistema de preços oficial não teria podido absorver. O saque da Europa Ocidental, França, Países Baixos e outros. A queda da França em junho de 1940 foi o maior ato de pilhagem financeira organizada da história europeia até aquele momento. Em 6 semanas, a Alemanha derrotou o exército que tinha freado o avanço alemão durante 4 anos na Primeira Guerra Mundial e ocupou a maior economia da Europa Ocidental. O mecanismo de saque da França foi formalmente elegante na sua brutalidade. O armistício de junho de 1940 obrigou a França a pagar os custos de ocupação, isto é, as despesas do exército alemão estacionado em território francês. A tarifa foi fixada em 400 milhões de francos diários, uma cifra deliberadamente inflacionada que superava em muito o custo real de manter as tropas de ocupação. Para situar a magnitude, esse pagamento diário equivalia a aproximadamente o dobro do custo real da ocupação militar, o que significa que a diferença era simplesmente uma transferência de riqueza da França para a Alemanha disfarçada de gasto administrativo. Entre 1940 e 1944, os pagamentos de ocupação totalizaram entre 631 bilhões e 700 bilhões de francos. Com esse dinheiro, o governo de ocupação alemão comprava na França tudo o que precisava: alimentos, roupas, maquinaria, veículos, arte, metais preciosos, obras-primas dos museus. Os soldados alemães compravam com marcos que eram trocados a uma taxa de câmbio artificialmente favorável para a Alemanha. O marco foi fixado em 20 francos, quando o seu valor de mercado real teria sido de cerca de 10 a 12 francos. Na prática, o exército e os cidadãos alemães compravam na França pela metade do custo real. As lojas parisienses esvaziaram os seus estoques, enquanto os ocupantes enviavam pacotes repletos de perfumes, roupas e alimentos para as suas famílias na Alemanha. Os bens dos cidadãos judeus franceses
que representavam uma porção significativa da riqueza privada em setores como a banca, o comércio, a arte e os imóveis, foram confiscados metodicamente através de mecanismos legais que imitavam e aceleravam os procedimentos aplicados na Alemanha. A Operação Möbel, que significa literalmente móveis em alemão, foi o nome dado ao programa de confiscação dos pertences dos lares judeus nos territórios ocupados. Só na França, mais de 38 mil apartamentos judeus foram esvaziados e o seu conteúdo enviado para a Alemanha. O Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, um organismo especialmente criado para a confiscação de bens culturais e artísticos, saqueou sistematicamente coleções privadas de arte, bibliotecas e arquivos em todos os territórios ocupados. Nos Países Baixos, o modelo foi similar, mas com algumas particularidades. O Banco Central holandês tinha reservas em ouro que tinham sido parcialmente evacuadas, mas as instalações industriais e os estoques de matérias-primas caíram intactos nas mãos alemãs. A economia holandesa, altamente industrializada e com um setor agrícola muito produtivo, foi integrada no sistema produtivo alemão. As empresas holandesas recebiam contratos alemães e pagavam com eles uma parte da fatura de ocupação. Na prática, trabalhavam para o esforço bélico alemão sem terem escolhido fazê-lo. A Bélgica, com as suas enormes minas de carvão em Borinage e as suas indústrias siderúrgicas, foi explorada de maneira sistemática. A produção belga de aço, carvão e produtos manufaturados foi reorientada para as necessidades alemãs desde os primeiros meses da ocupação. O mecanismo era o mesmo em todos os territórios. Uma taxa de câmbio sobrevalorizada do marco, pagamentos de ocupação e contratos forçados. O resultado era sempre o mesmo: recursos reais fluindo dos países ocupados para a Alemanha, e marcos de papel que não podiam ser gastos no exterior fluindo no sentido inverso. Na Noruega, a captura das reservas do Banco Central e a exploração das indústrias norueguesas de alumínio, cuja matéria-prima era a bauxita e cuja energia procedia da abundante hidroeletricidade norueguesa, foram desenvolvidas agressivamente sob a ocupação para abastecer a indústria aeronáutica alemã, que consumia grandes quantidades de alumínio para a produção de aviões. A exploração dos Balcãs merece uma menção à parte. Iugoslávia, Romênia, Bulgária e Grécia tinham sido incorporadas ao sistema comercial alemão, mediante os acordos bilaterais dos anos 30. Quando a guerra converteu esses acordos em relações de dependência forçada, o fluxo de recursos acelerou-se radicalmente. O petróleo romeno de Ploiesti foi o recurso estratégico mais importante de toda a Europa continental sob influência alemã. Em 1943, as refinarias romenas forneciam aproximadamente 35% do petróleo que a Wehrmacht consumia. Quando os bombardeios aliados danificaram essas instalações em agosto de 1943, a restrição de combustível foi um dos fatores que começou a limitar a mobilidade operacional do exército alemão na frente do leste. O caso italiano apresenta um paradoxo interessante. A Itália era aliada da Alemanha, não um território ocupado, mas a aliança foi financeiramente assimétrica desde o início. A Itália recebia armamento e apoio técnico alemão, mas a relação econômica era desfavorável para Roma. Quando, em setembro de 1943, a Itália assinou o armistício com os aliados e as tropas alemãs ocuparam o norte e o centro do país, o status mudou abruptamente. Em menos de um ano de ocupação, a Alemanha extraiu recursos da Itália por um valor estimado em vários bilhões de marcos, incluindo reservas do Banco Central, maquinaria industrial, produções agrícolas e, uma vez mais, os bens da comunidade judaica italiana, que foi submetida à deportação e ao despojo no outono de 1943. Em sua obra Hitler's Beneficiaries, publicada em 2005, Gurzali sustentou uma tese provocadora, porém bem documentada. Uma parte significativa do saque europeu beneficiou diretamente o cidadão alemão médio, não apenas o Estado ou as elites industriais. Os soldados que compravam barato na França enviavam pacotes para suas famílias na Alemanha. Os bens confiscados nos países ocupados apareciam nos mercados alemães a preços inferiores. Os impostos que os alemães pagavam eram inferiores ao que teriam necessitado pagar para financiar o rearmamento sem o saque exterior. O regime nazista converteu a pilhagem em um mecanismo de coesão social interna.
Fazer a guerra pagava para a população alemã, e essa realidade material criou cumplicidades que vão além da propaganda e do medo. A armadilha final, quando o sistema se esgotou. O edifício financeiro que o nazismo tinha construído tinha uma debilidade estrutural que os seus próprios arquitetos conheciam e que tentaram resolver mediante a expansão territorial contínua. Mas a expansão tem limites geográficos, e quando a Alemanha chocou com oponentes que não podia derrotar rapidamente, o sistema começou a mostrar as suas fraturas. A Guerra Relâmpago, o Blitzkrieg, não era apenas uma doutrina tática militar, era uma necessidade econômica. A Alemanha não podia permitir-se uma guerra longa de desgaste, porque os seus recursos não o permitiam. As mesmas análises que mostravam que a economia alemã tinha sido levada ao limite das suas possibilidades antes de 1939 indicavam que uma guerra prolongada, que requeresse mobilizar recursos ainda maiores durante anos, seria impossível de sustentar sem uma transformação radical do sistema. O Blitzkrieg era a resposta tática a uma restrição econômica. Era preciso ganhar depressa ou não ganhar. O primeiro erro de cálculo foi a Batalha da Inglaterra em 1940. A Alemanha esperava uma rendição rápida da Grã-Bretanha ou uma negociação. Não chegou nenhuma das duas. O mantenimento de uma guerra aérea prolongada sobre o canal consumiu recursos sem obter o resultado decisivo buscado. A segunda campanha de Blitzkrieg na Iugoslávia e na Grécia na primavera de 1941 foi um sucesso rápido, mas desviou recursos e tempo para o sul da Europa, atrasando o ataque à União Soviética várias semanas. Essas semanas resultariam críticas quando chegou o inverno russo de 1941. A invasão da União Soviética em junho de 1941 foi o ponto de inflexão definitivo. Hitler esperava derrotar a URSS em uma campanha de 12 a 16 semanas que lhe proporcionaria o petróleo do Cáucaso, o grão da Ucrânia e o espaço vital que considerava necessário para a autarquia total do Reich. A comparação com a França era enganosa. A URSS tinha 10 vezes o território, 4 vezes a população e uma capacidade industrial que tinha sido massivamente expandida durante os anos 30. A campanha, que ia ser a última, prolongou-se indefinidamente. As estatísticas de produção revelam o problema de fundo. A Alemanha produziu em 1941 aproximadamente 3.800 aviões militares. A União Soviética, com a sua indústria evacuada para o leste dos Urais e reorganizada sob a pressão da guerra, produziu no mesmo ano cerca de 15.700 aviões. Os Estados Unidos, que ainda não tinham entrado formalmente na guerra, já estavam produzindo mais armamento do que a Alemanha fabricaria nunca. A assimetria de recursos era esmagadora e só podia piorar com o tempo. A Alemanha tinha ganhado a primeira fase da guerra graças à vantagem da iniciativa e à superioridade tática. Ambas foram se erodindo. Albert Speer, nomeado ministro do armamento em fevereiro de 1942, após a morte acidental de Fritz Todt, tentou reformar radicalmente o sistema de produção industrial alemão. Eliminou duplicidades, racionalizou processos, estandardizou modelos e aumentou a eficiência produtiva. Sob a sua direção, a produção de armamento alemão triplicou entre 1942 e 1944. Um feito notável. Mas até esse aumento foi insuficiente frente à capacidade produtiva combinada dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética. A inflação que o regime tinha reprimido durante anos começou a emergir. Os controles de preços tornaram-se cada vez mais difíceis de manter à medida que os bens escasseavam. O mercado negro cresceu exponencialmente. Os marcos que os cidadãos acumulavam porque não havia nada para comprar tornaram-se um peso sobre o sistema. No momento em que os controles se relaxassem, a inflação reprimida estalaria com uma violência comparável à de 1923. A dívida interna alemã tinha alcançado níveis que tornavam impossível o seu reembolso em termos reais. Em 1944, a dívida do Reich superava os 380 bilhões de marcos, frente a um rendimento nacional de apenas 120 bilhões. A proporção dívida/renda era de mais de 3:1, em um país que simultaneamente perdia território e capacidade produtiva perante o avanço aliado.
Os bancos alemães tinham nos seus balanços enormes quantidades de títulos do Estado que nunca poderiam ser pagos. O sistema financeiro era tecnicamente insolvente desde havia anos. Só a continuação da guerra e a manutenção dos controles impediam que essa insolvência se manifestasse. A solução final que o regime aplicou foi a mais brutal de todas: intensificar a exploração dos territórios ocupados e dos trabalhadores forçados até o limite do fisicamente possível. As fábricas subterrâneas construídas sob as montanhas do Harz, onde a empresa Mittelwerk fabricava os foguetes V2, empregavam prisioneiros do campo de concentração de Dora, em condições em que a mortalidade mensal superava os 10%. Estima-se que, dos aproximadamente 60 mil trabalhadores forçados que trabalharam na produção de foguetes V2, mais de 20 mil morreram como resultado direto das condições de trabalho. O armamento mais avançado tecnicamente da Segunda Guerra Mundial foi fabricado literalmente sobre cadáveres. O legado econômico, o que restou de tudo aquilo. Quando o Reich colapsou em maio de 1945, o balanço econômico era de uma devastação quase total. As cidades alemãs estavam em ruínas, os bombardeios aliados tinham destruído entre 20% e 40% da capacidade industrial, muito mais do que o tecido urbano residencial. A infraestrutura ferroviária era um caos. As reservas de divisas e de ouro que restavam eram mínimas. A moeda, o Reichsmark, não tinha praticamente nenhum valor. No mercado negro, um cigarro americano valia mais do que várias centenas de marcos. A dívida interna, que era enorme, foi liquidada de facto mediante a reforma monetária de 1948, quando o Reichsmark foi substituído pelo Deutschmark a uma taxa que destruiu a maior parte do poder de compra acumulado. Os poupadores alemães que tinham guardado fielmente os seus marcos durante anos, comprando os títulos do Estado que financiavam a guerra, viram evaporar as suas economias pela segunda vez em uma geração. A primeira vez tinha sido a hiperinflação de 1923. A segunda foi a reforma monetária de 1948. 2 gerações de poupança destruídas por 2 guerras financiadas mediante os mecanismos que descrevemos. As reparações de guerra que a Alemanha teve de pagar aos aliados depois de 1945 foram, na prática, muito menores do que as impostas pelo Tratado de Versalhes. A decisão dos aliados ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, de não repetir o erro de Versalhes, foi em parte resultado das lições do período entre guerras. Carregar um país derrotado com dívidas impagáveis gera instabilidade política que pode ser mais custosa do que a reparação que se pretendia obter. A leitura da história recente influenciou diretamente as decisões de política econômica do pós-guerra. O Plano Marshall, anunciado em 1947 e implementado desde 1948, inverteu a lógica das reparações. Em vez de extrair recursos da Alemanha, os aliados ocidentais injetaram capital na economia alemã. Aproximadamente 1,4 bilhão de dólares de ajuda direta chegaram à Alemanha Ocidental entre 1948 e 1952. A magnitude da ajuda foi importante, embora não tenha sido o fator principal da recuperação. Mais decisivos foram a reforma monetária, que eliminou a inflação reprimida, a liberalização dos controles de preços, que permitiu ao mercado funcionar de novo, e a enorme capacidade produtiva instalada, que tinha sobrevivido aos bombardeios. A rapidez da recuperação alemã ocidental nos anos 50, o chamado Wirtschaftswunder, ou milagre econômico, surpreendeu muitos observadores contemporâneos. Mas, sob a perspectiva da análise econômica, não era tão milagroso como parecia. A base industrial instalada durante o rearmamento e a guerra, embora danificada, era enorme. A Alemanha tinha, em 1945, mesmo depois dos bombardeios, mais capacidade produtiva instalada do que em 1933. Os trabalhadores tinham qualificações técnicas desenvolvidas durante uma década de produção industrial intensiva. As instituições educativas e científicas, embora desarticuladas, podiam ser reconstruídas. O que faltava era o marco institucional correto, que permitisse ter uma moeda estável, preços livres, Estado de direito e capital para reiniciar o processo produtivo. O Plano Marshall proporcionou o capital. A reforma de 1948 proporcionou o marco.
A questão das dívidas pendentes teve um capítulo final décadas depois. A reunificação alemã de 1990 e os acordos que a acompanharam reabriram o debate sobre as reparações da Segunda Guerra Mundial. Grécia, Polônia e outros países reclamaram compensações adicionais que nunca tinham sido pagas. O governo alemão argumentou que o Tratado de 1990 tinha liquidado definitivamente todas as obrigações derivadas da guerra. O debate continua sendo politicamente sensível, especialmente no que se refere às compensações pelo trabalho forçado. Apenas nos anos 90, sob pressão de demandas judiciais em tribunais estadunidenses, as empresas alemãs que tinham utilizado o trabalho escravo criaram um fundo de compensação de cerca de 10 bilhões de marcos. Para a maioria dos sobreviventes, a compensação chegou tarde demais e em quantidades que não refletiam nem remotamente o dano sofrido. A economia nazista levantou e continua levantando perguntas fundamentais aos economistas. Foi o keynesianismo militar, isto é, o estímulo fiscal massivo através do gasto em armamento, o que tirou a Alemanha da Grande Depressão. Em termos de redução do desemprego e de crescimento do PIB, a resposta é tecnicamente afirmativa. O gasto público massivo do período 1933 a 1938 reativou a economia e reduziu o desemprego. Mas esse sucesso macroeconômico superficial ocultava uma economia que, na realidade, estava sacrificando o consumo presente para construir uma maquinaria de destruição, financiada em parte mediante o roubo sistematizado. A análise de Adam Tooze, publicada em The Wages of Destruction em 2006, demonstrou com dados detalhados que a economia alemã dos anos 30 era muito mais fraca do que a propaganda nazista afirmava e do que durante décadas assumiram muitos historiadores. A potência econômica alemã, que parecia tão formidável, era na verdade uma economia sobrecarregada, com uma dívida oculta enorme, uma inflação reprimida que podia explodir a qualquer momento e uma dependência absoluta da continuação do processo de expansão. Quando essa expansão parou, o sistema colapsou. A questão de se o rearmamento nazista teria podido sustentar-se sem a guerra de conquista é respondida de maneira unânime pelos historiadores econômicos. Não. Os próprios documentos internos do regime, acessíveis desde a abertura dos arquivos alemães, mostram que os responsáveis financeiros sabiam, desde 1937 ou 1938, que o sistema não era sustentável. A economia nazista precisava da guerra para sobreviver, não o contrário. A guerra não foi um acidente que interrompeu uma recuperação econômica. Foi o resultado planejado e inevitável de uma política econômica que só podia manter-se mediante a expansão territorial e a pilhagem. A historiografia do tema evoluiu consideravelmente desde os primeiros estudos do pós-guerra. Durante décadas, a análise dominante sustentou que a economia nazista era mais poderosa do que realmente era, o que tornava ainda mais incompreensível a derrota final. A obra de Tooze inverteu esse marco interpretativo. Mostrou que a economia nazista era mais fraca e mais frágil do que aparentava, e que a sua aparente solidez dependia de mecanismos de ocultamento que só funcionavam enquanto ninguém os questionasse a partir de uma posição de força. Essa fragilidade estrutural não era um defeito acidental do sistema, era a sua característica constitutiva, a condição que fazia com que a guerra fosse não apenas desejável, mas necessária para os arquitetos do regime. Os números finais do rearmamento. Para compreender a escala do que a Alemanha construiu entre 1933 e 1939 e o custo econômico de fazê-lo, convém reunir as cifras em perspectiva e examinar o que cada um dos mecanismos descritos contribuiu para o total. O gasto total em rearmamento entre 1933 e 1939 somou aproximadamente 90 bilhões de Reichsmarks. Para financiar essa soma, a Alemanha utilizou aproximadamente 12 bilhões em Mephobils, entre 20 e 25 bilhões em dívida interna colocada em bancos, seguradoras e fundos de pensão, entre 8 e 12 bilhões procedentes da expropriação de bens judeus e da Arisierung, e montantes significativos obtidos da pilhagem da Áustria e da Tchecoslováquia nos anos finais. O resto provém de impostos ordinários, poupança forçada e da compressão do consumo privado. Cada um desses mecanismos era insuficiente por si só. Apenas a sua combinação simultânea tornou possível o resultado.
Em termos de capacidade militar, o resultado foi formidável sob o ponto de vista técnico. Em 1933, a Reichswehr tinha 100 mil homens, o limite imposto por Versalhes. Em 1939, a Wehrmacht contava com mais de 3,7 milhões de soldados na ativa e uma reserva mobilizável de vários milhões a mais. A Luftwaffe tinha passado da inexistência oficial a ser a segunda maior força aérea do mundo, com mais de 4 mil aviões de combate modernos. A Kriegsmarine tinha reconstruído a sua frota submarina e lançado uma ambiciosa expansão de navios de superfície, embora o Plano Z, que previa uma frota de alto mar capaz de competir com a Royal Navy, nunca tenha sido completado por falta de tempo e recursos. A indústria de armamento alemã que produziu todo esse material tinha crescido desde quase zero, dado que as limitações de Versalhes eram estritas, até se converter no maior complexo industrial militar da Europa. As fábricas da Krupp, em Essen, que em 1932 estavam praticamente paradas, trabalhavam em 1938 a plena capacidade, 24 horas por dia. As plantas da Junkers em Dessau e as da Messerschmitt em Augsburgo eram, em 1939, alguns dos complexos aeronáuticos mais modernos do mundo. Os arsenais da Wehrmacht produziam mais material de artilharia que qualquer outro exército europeu. Uma comparação internacional ilustra até que ponto o esforço alemão foi excepcional no contexto dos anos 30. Em 1938, a Alemanha gastou em defesa o equivalente a 17% da sua renda nacional. A Grã-Bretanha gastou 7%, a França 9%, os Estados Unidos 1,5%. A União Soviética, cujo programa de industrialização forçada dos planos quinquenais de Stalin também dedicava uma fração enorme dos seus recursos à indústria militar, alcançou aproximadamente 12%. Apenas se somarmos o potencial de todos os futuros aliados juntos, obtemos uma cifra total que supera claramente a alemã. Mas em 1938, nenhum desses países tinha ainda mobilizado os seus recursos ao nível que o faria a guerra. A Alemanha chegou à contenda com uma vantagem de largada que tardou vários anos em ser neutralizada. Mas essa potência militar descansava sobre fundamentos econômicos que o próprio regime sabia serem precários. As reservas de ouro do Reichsbank, que já eram escassas em 1933, estavam praticamente esgotadas em 1939, cobrindo apenas alguns poucos meses de importações. A dívida interna acumulada era tecnicamente impagável sem inflação ou sem o ingresso de recursos novos do exterior. A inflação reprimida, que não se manifestava nos índices oficiais de preços, mas sim na escassez e nas filas, era um barril de pólvora. E as Mephobils, cujo vencimento massivo se aproximava, exigiam uma solução que o sistema não podia proporcionar sem mais conquistas. O coronel Georg Thomas, chefe do Departamento de Economia de Guerra das Forças Armadas Alemãs, apresentou em 1939 um memorando ao Estado-Maior, no qual advertia que a Alemanha não estava preparada para uma guerra longa. Seus cálculos mostravam que as reservas de matérias-primas estratégicas seriam suficientes para entre 6 e 12 meses de combate intensivo, não mais. Além desse horizonte, a economia alemã dependeria por completo da capacidade de conquistar novas fontes de matérias-primas antes que as existentes se esgotassem. Era uma guerra de tempos curtos obrigatória. Se não se ganhasse depressa, não se ganharia. Hitler entendia essas limitações e as incorporava ao seu pensamento estratégico, embora com uma distorção decisiva. Superestimou consistentemente a fraqueza dos seus adversários e subestimou a sua capacidade de resistência e o seu potencial industrial. O Blitzkrieg funcionou na Polônia e na França porque os exércitos desses países não puderam absorver e responder ao impacto inicial. Não funcionou na União Soviética porque o território era demasiado grande, o inimigo demasiado numeroso e a resistência mais tenaz do que o calculado. A economia alemã dos anos 30 foi um experimento que demonstrou várias coisas com clareza. Primeira, que um Estado com vontade política pode mobilizar recursos econômicos a velocidades e em quantidades que os modelos econômicos convencionais não prevêem, mediante a combinação de repressão laboral, controle de preços, criação de dinheiro disfarçada, expropriação e dívida forçada.
Segunda, que esse tipo de mobilização não é de graça. Sempre há alguém que paga, e no caso nazista pagaram, em primeiro lugar, os cidadãos judeus expropriados e assassinados, depois os povos dos países ocupados, depois os trabalhadores forçados e, finalmente, os próprios cidadãos alemães que viram destruídas as suas economias, as suas cidades e as suas vidas. O destino pessoal dos protagonistas do sistema financeiro nazista acrescenta um último elemento de interesse. Hjalmar Schacht foi julgado em Nuremberg como criminoso de guerra, mas foi absolvido em 1946. O tribunal reconheceu que tinha desenhado os mecanismos de financiamento do rearmamento, mas concluiu que não tinha participado na planificação de crimes de guerra nem na execução de crimes contra a humanidade. Foi talvez a absolvição mais discutida de Nuremberg. O arquiteto financeiro do rearmamento nazista saiu livre, enquanto alguns dos industriais que simplesmente tinham usado o sistema que ele construiu receberam condenações. Schacht viveu até 1970 e passou os seus últimos anos trabalhando como assessor financeiro para vários países em desenvolvimento, com a mesma energia criativa que tinha aplicado décadas antes ao serviço do Terceiro Reich. Hermann Göring, o executor do Plano Quadrienal, foi condenado à morte em Nuremberg e suicidou-se na noite anterior à sua execução. Albert Speer foi condenado a 20 anos de prisão. Os diretivos da IG Farben receberam condenações de entre 1 ano e 8 anos, quase todas reduzidas posteriormente nos indultos dos anos 50. Os proprietários da Krupp e de outras grandes empresas industriais que tinham utilizado o trabalho escravo receberam condenações que, em retrospectiva, parecem desproporcionalmente leves em relação à magnitude do ocorrido. O coronel Thomas tinha razão no seu diagnóstico, mas enganava-se em um detalhe. A Alemanha não precisava apenas ganhar depressa. Precisava ganhar de maneira suficientemente completa para que o sistema de saque pudesse perpetuar-se indefinidamente sobre novos territórios. Quando essa possibilidade se fechou, quando a frente do leste se estabilizou e depois retrocedeu, quando os bombardeios aliados começaram a destruir a capacidade industrial alemã, a lógica interna do sistema inverteu-se. A mesma maquinaria que tinha permitido construir o exército começou a devorar o país que a tinha criado. O maior exército que a Alemanha tinha construído nunca foi pago fundamentalmente pelas suas vítimas. Esse paradoxo é a conclusão mais precisa da análise econômica do nazismo. Os mecanismos que tornaram possível o rearmamento entre 1933 e 1939, vistos em conjunto, compõem um sistema de extraordinária sofisticação técnica e de extraordinária brutalidade moral. As Mefobils de Schacht, os controles de câmbio do Neuer Plan, a apropriação das economias privadas através do sistema bancário, a Arisierung, a pilhagem dos territórios vizinhos, a exploração do trabalho forçado. Cada peça encaixava com as outras em uma máquina desenhada para tornar visível o que convinha mostrar e ocultar o que teria resultado alarmante. O segredo era parte do desenho, não um efeito secundário. E quando o segredo já não pôde manter-se, quando a escala do endividamento e a magnitude da pilhagem se tornaram evidentes para todo o mundo, já era demasiado tarde para deter a maquinaria que tudo aquilo tinha posto em marcha.